livro, na carta que Paulo enviou a Tito, no capítulo 2, tem um estudo aqui que eu queria fazer com você, para a gente aprender mais um pouquinho, e quem sabe aqui você vai entender o que você tem perguntado a Deus, Ele vai responder a você. Diz assim, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela veio com Jesus, antes era lei, é a dispensação da graça. Na graça tem gente que entende mal. Eu chego a ensinar que se você aceitou Jesus como Salvador, aí você pode pecar o que quiser que você não vai ter problema. Lê do engano. Jesus falou que se você não perseverar, você não vai ser salvo. Só aquele que perseverar. Parece que a pessoa tem uma tentação para fazer coisa errada, né? E está doido que tem outro doido aí que fala assim, não pode fazer, aí vou fazer. Quando eu ouço isso, já ouço desde jovem, essa doutrina é antiga. Eu digo, não é bem isso não, acho melhor você se segurar, porque o Senhor Jesus falou com a boca dele, com os lábios dele, aquele que perseverar até o fim será salvo. A graça, ela veio, que ela é diferente da lei, nós não fizemos nada por merecer, mas Jesus fez, pagou o preço. É só a gente crer e agora nos assumir em Cristo e ir pautando as nossas decisões por aquilo que Ele fala na palavra. Ele não tem duas vontades, a vontade dEle está expressa aqui. Aí diz assim, ensinando-nos. Presta atenção que aqui já tem uma explicação que vai de encontro para derrubar esse argumento que com a graça você faz o que quiser. Faz não, a menos que você queira se perder. Quem perseverar até o fim, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Então tem que renunciar. Não é que você agora está na graça, faz o que quer. Não, no passado você podia fazer. E estava perdido, você estava perdido. E por isso você ia para a perdição eterna. Mas aí você ouviu o Evangelho, aceitou Jesus, Ele mudou a sua vida, e vê um demôniozinho aí e fala assim, não é bem assim não, rapaz, que é isso? Deus entende sim, até explicou, que se você não perseverar, você vai se perder. Nós só temos uma chance, irmão, de ir para o céu, é seguir com Jesus. Quem não quer seguir, vai dizer, paciência não, vamos suplicar para ele entender, porque isso está enfeitiçado. Como é que a pessoa vai se arriscar a passar para a perdição eterna, nunca vai ter fim, por um prazer bobo, imundo, sujo, de fazer o que não presta? Então coloque-se diante da palavra de Deus e pegue, você tem que renunciar, renunciando a impiedade, falta de amor ao próximo, impiedade, não piedade. Piedade é o amor que você tem ao próximo. Então, essa falta de amor você tem que renunciar. E as concupiscências mundanas. Que é concupiscência? Desejos desenfreados. Eles existem em todo mundo. Mas tem gente que nem é de Deus e não faz coisa errada. Ele se segura. E imagina aquele que diz que é de Deus, não, eu estou debaixo da graça agora, não, ela está ensinando que nós temos que renunciar a duas coisas, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria. O que é sobriedade? Se fala sobriedade quando a pessoa sabe se vestir com recato. Tem gente que anda dando escândalo aí. Não, porque Deus não está ligando para isso não. Não é bem assim não. Olha, vivamos nesse presente século sóbria, quer dizer, sobriedade, com recato, direito, sem dar a excessos. Justa e piamente, de maneira pia, de maneira que você respeita as pessoas do próximo, respeita a palavra do Senhor Deus. É o que nós temos que viver. Versículo seguinte, aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo fala grande Deus? Ele é maior do que o Pai? Não, o Pai que o fez grande. O Pai, por ele ter feito a nossa salvação, deu a ele todo o poder nos céus e na terra. Hoje ele é a pessoa de Deus Todo-Poderoso, foi tudo conferido a ele. Ele pagou o preço e quando ele foi se apresentar à presença do Pai, o Pai deu para ele. Ele disse aos discípulos antes de partir: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, quando você vai em nome de Jesus abençoar uma pessoa, saiba que você está indo em nome da pessoa da Santíssima Trindade, que os três são um só, não tem divisão entre eles, mas ele que tem todo o poder lhe ordenou. Não, tenho falado disso, não é opção curar os enfermos, não. Ele diz curar os enfermos, está lá em Mateus, está lá em Lucas. Então não é opção. Eu faço se quiser. Não, se você é de Deus, você tem que fazer. Expulsar os demônios, tem que expulsar o demônio. Você tem que estar exatamente dentro da palavra do Senhor. O aparecimento aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Por que ele se deu a si mesmo? Jesus antes de ter se encarnado, ele era a palavra de Deus. Ele era a justiça de Deus. E a justiça de Deus requeria, para o pecado do homem ser perdoado, que alguém pagasse a conta. Então ele requeria, porque ele era a justiça. Então ele se deu a si mesmo, não tinha outro. A Bíblia diz que não havia um justo, nenhum sequer, que pudesse pagar essa conta. Então Jesus disse ao Pai: eu vou. Mas ele se deu a si mesmo. Então ele se entregou para pagar o preço da nossa redenção e pagou plena, totalmente. Não tem nada para ser pago. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Não tem iniquidade de qualquer pessoa que não tenha sido remida. O senhor quer dizer que o pior bandido só não vale para ele que não aceitou Jesus. A gente tem que pedir a Deus sabedoria para poder ensinar os perdidos que eles só têm que fazer isso, renunciar à impiedade, aos desejos malignos. Ele diz aqui: o qual deu se mesmo por nós, para nos remir. Remir é comprar de volta. Nós estávamos vendidos, Adão nos vendeu com aquela desobediência à palavra de Deus. Adão, tudo aqui é de vocês, mas não coma desse fruto. E ele foi e comeu o fruto da árvore. Primeiro Eva comeu, achou que era bom, agradável aos olhos, desejar para dar entendimento e bom para se comer. Ela comeu e encontrou ele deve ter dado uma bronca. Eva, misericórdia, você foi pegar o fruto? Bobo, isso é história. Deus não disse que morreria? Você está falando com a defunta? Estava assim, defunto espiritual. Essa é a morte que veio na hora. A morte é a separação de Deus. Aí o Adão comeu. A Bíblia só fala no pecado de Adão, porque Eva comeu enganada. Ela tinha conversado com o diabo, estava enfeitiçada. Não converse nunca com o demônio, ele vai te enfeitiçar. Eles foram feitos maiores do que os homens. Eles eram anjos. Então ele passa a rasteira em você, você nem percebe. E aí o Adão comeu deliberadamente, pagou o preço. Aí Jesus foi e se deu a si mesmo para nos remir, comprar de volta de toda a iniquidade e, tem outro fato maior ou igual, e purificar para si, justiça de Deus, um povo seu especial, zeloso de boas obras. A gente nem pensa nisso. Quem é zeloso de boas obras? Desejoso de fazer as boas obras. Quais são as boas obras? As mesmas que Jesus fazia. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Nós temos que ser esse povo. Mas missionário, eu não sou pregador, eu sou um auxiliar de escritório, eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, sei lá quem você é, um pedreiro, não importa a sua função aqui. Você tem que ser zeloso de boas obras. Eu era camelô.
na feira, depois fui mascado, vender de porta a porta. Eu era zeloso de boas obras. Quantas casas eu cheguei, a senhora lá, que eu queria mostrar minhas mercadorias, ela dizia: moço, volta outro dia. Um caso especial, eu lembro, foi no Engenho de Dentro do Rio. Falei: por que o senhor está falando isso? Porque está um problema aqui tão sério. Minha senhora, então eu não vim aqui para vender, não. Eu vim aqui para fazer uma oração. Então entre, o seu marido está em casa? Não, senhor, então eu não vou entrar, vou ficar aqui na porta. Daqui hora e Deus abençoa. Abençoe. Agora deixa eu ver a sua mercadoria. Eu falei: não, outro dia eu volto. Até ontem eu não voltei, nem vou voltar. Porque ali ia pagar o benefício que eu fiz. Isso não tem preço. Deus me deu essa bênção. Então eu era zeloso de boas obras. Quantas vezes, podia contar vários casos para você aqui. O que nós temos que fazer? E purificar para si. Primeiro temos que ser purificados. E só o sangue de Jesus e o nome dele que pode os purificar. E purificar para si um povo seu especial. Por que é dele? Porque ele comprou de volta. Ele pagou o preço. Querido, é só aceitar Jesus, cede Jesus, ninguém pode separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo dizia. Não tem jeito, nós somos dele agora e acabou. Ele nos comprou para ele, seu especial, zeloso de boas obras. Seja zeloso de boas obras, que você vai se dar muito bem, em nome de Jesus. 1 Pedro, não, 1 Timóteo, é porque Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Com Pedro escreveu 2 cartas, então 1 de Pedro e 2 de Pedro. Tem só essa diferençazinha para você que está começando o Evangelho agora entender. Aqui vejo que o apóstolo escreveu sobre a minha pessoa e a sua, sobre todo salvo por Cristo. Não importa quem a pessoa tenha sido, Jesus já pagou o preço, é só ela aceitar que Deus passa o rodo aí, tira tudo de errado na vida dela e ela fica limpinha, como se nunca tivesse pecado. A Bíblia usa a palavra justificada, que é inocentada, e isso está em 1 aos Coríntios, 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, que foi feito por nós. Agora vamos aqui. Mas vós sois a geração eleita. Nós fomos eleitos por Deus. O Pai nos deu a Jesus, e Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então o Pai trabalhou e nos levou e entregou na mão de Jesus. Como Jesus já tinha pago o preço, Ele nos perdoou e nós passamos a ser a geração eleita. Passamos com nota máxima e não tem como retroceder, a não ser que a pessoa deixe-se levar pelo pecado, abandone a Jesus e depois vai sofrer coisas que não devem nunca ter acontecido e tomara que não aconteça com ninguém. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Além de ser a geração eleita, nós somos o sacerdócio de Deus real. Que mais que fala aqui? A nação santa, separada para Deus. Nós somos dentro do mundo, formamos como se fosse uma nação de pessoas santas. Aqui no Brasil estamos chegando a 40%. Tomara que chegue a maioria, tomara que o demônio não tenha nenhum brasileiro para levar com ele para o inferno. Só vai todo mundo para o céu. Bom, aí seria o desejável. O povo adquirido, para quê? Pedro falou lá, para que Paulo falou para Tito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são as virtudes de Jesus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Primeiro é que nós temos o poder de orar e mandar o mal embora. Eis que eu vos dou poder, ele disse em Lucas 10:19, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Eis que eu vos dou poder sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então nós temos que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que estamos fazendo. Esses nossos cultos são transmitidos para 191 países. E às vezes, como agora, nós estamos exatamente traduzindo para 15 idiomas.
mas às vezes está sendo traduzido para mais, não ao vivo. Esse está ao vivo, que você está ouvindo aqui. Tem gente do mundo inglês ouvindo inglês, do mundo francês ouvindo em francês, indiano ouvindo na língua da Índia, e aí por aí fora vai, no espanhol, no italiano e outros mais. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Nós estávamos nas trevas, estávamos perdidos. Todo mundo que nasce nesse mundo nasce perdido. Enquanto está na inocência, se morrer nessa idade, não tem culpa do pecado. Mas depois que tem entendimento e ouve o Evangelho, se não aceitar, ele não vai ser salvo. É o que aconteceu com as pessoas que são adultas. Apesar de eu ter somente 6 anos, eu entendi o Evangelho e aceitei Jesus. Chorando, eu disse: eu te recebo hoje como meu Salvador. E aí fui para a igreja do meu avô, servi a Jesus a vida toda, graças a Deus, estamos aqui fazendo essa obra tão linda agora. Vós que em outro tempo não eres povo, não éramos povo de Deus, éramos o quê? Nada. Você só passa a ser povo de Deus quando você recebe Jesus como Salvador. Aí naquela hora Ele salva você e você passa a pertencer. Quem está na igreja há muito tempo, gosta muito, missionário, essas músicas bonitas, essas mensagens, eu gosto, as orações e tal, mas não tomou decisão, se escorregar, morrer, vai para a perdição. Tem que aceitar Jesus. Mas vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Acabou. Já somos, não seremos. Não é depois da morte que seremos. Aqui já começou. E missionário, me conta a história, me conta um caso aí. Jesus disse que esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. E quando vier o fim, que significa que já passamos pela grande tribulação, e o cristão, ele estava na grande tribulação? Não, ele foi arrebatado. Os outros que vão ficar aqui, a gente será arrebatado. Deus não vai deixar a gente passar por esse momento que diz a Bíblia que os homens vão escolher as cavernas das montanhas e entrar pedindo aos montes que caem sobre eles. Vai ser muita perturbação. O sol vai escurecer, não vai dar a luz. Olha, isso aqui no planeta, isso vai acontecer 200 graus abaixo de zero. Vai ser muito difícil o negócio. E os salvos estão lá com Jesus, já foram. A lua vai ficar igual sangue, não vai refletir nada, não tem sol para bater ali. E outras coisas mais, terremoto em toda parte, maremoto, a coisa vai ficar louca. Esses que estão aqui, não sei se serão salvos ou não, mas aqui diz assim, olha: mas agora sois povo de Deus, já somos povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, não havíamos alcançado, mas agora alcançastes misericórdia. Agora não vamos alcançar, já fomos alcançados por ela. Vamos agora voltar um pouquinho no versículo 18 do capítulo 1, porque tem uma coisa aqui que é muito bonita, esse versículo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste vossos pais. Então, isso não aconteceu que por acaso, não, porque Jesus derramou o sangue dele. Aí o versículo 20 fala: o qual, na verdade, em outro tempo, 19 agora, desculpa, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, o cordeiro, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Aí vai falando da purificação. Sem Jesus não seríamos nada. Com Jesus nós já somos salvos.
é só perseverar. Se você não está um dia entendendo, eu vou parar. Não, Deus, eu não estou nem em condição de orar a Ti. Eu vou descansar um pouquinho, que eu estou cansado, estou chateado, mas proteja-me enquanto eu descanso. Vai descansar, depois calmamente, peça perdão de alguma bobeira que você falou, volte para os braços dele, porque longe de Jesus só vai ter sofrimento.